Você sabia que o homem do século XVIII escrevia os sermões dele à mão, de joelhos, com lágrimas nos olhos e ainda cativava e arrastava as pessoas, a multidões, ao arrependimento? Bom, meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje, que vai ser curto, eu falarei para você como era a vida de John Wesley, para você que quer aprender a como iniciar a sua evangelização. Ah, você que tem vontade, que é algo que queima no seu coração, que você quer evangelizar, você quer alcançar vidas, você quer falar do amor de Deus, falar do evangelho, a propagação da obra de Deus. Bom, podemos aprender com John Wesley, que ele viveu no século XVIII. Em resumo aqui, para você que não viu o vídeo que eu postei, meu primeiro vídeo do canal, eu falei a respeito da vida de John Wesley. John Wesley já foi um pastor anglicano, ele criou um grupo Holy Club, chamado lá no Grupo Santo, lá na faculdade de Oxford, e lá foi onde que ele começou o seu ministério, que nem foi ele que colocou o nome, mas foram as pessoas que colocaram o nome de metodismo, porque eles eram cheios de métodos. E nesses métodos eles acabaram alcançando pessoas, foram para fora, evangelizaram, e eu falarei aqui na prática como era feito os sermões do John Wesley e como ele aplicava isso na prática. Bom, a história dele, resumidamente, é essa, bem curta. Mas se vocês quiserem ver completa, podem ver o vídeo que eu postei, que foi nessa dinâmica aqui que eu tô falando aqui para vocês. Bom, sempre é bom começar com uma oração, porque você precisa de ter intimidade com Deus. Então busca sua intimidade com Deus antes de qualquer outra coisa. Buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas têm a ver com o que beber, o que comer e o que vestir. Mas claramente quando você busca ter aproximação com Deus, Ele se aproximará de você. Tanto é que está escrito, né? Aproxime-se de mim e eu vos aproximarei de vós. Então, sim, busca intimidade com Deus e o Espírito Santo vai te lembrar de tudo aquilo, de toda a verdade, e te lembrará das mensagens de Cristo. Então, busque primeiramente, de fato, a revelação de Cristo para a sua vida. Logo após ele terminar, assim, as suas orações, ele pedia a revelação do Espírito Santo para trazer um versículo para ele. Lembrar, você que, por exemplo, tem a sua Bíblia aí de anotações, você costuma anotar versículos, você costuma deixar os seus versículos lá gravados. Faça essa experiência do Espírito Santo conduzir você a respeito de você achar um versículo que é bom para sua pregação. Ou você pode pesquisar também a respeito de arrependimento, salvação. Então o Espírito Santo vai te conduzir a respeito disso. Aí ele selecionava esses versículos de base. Logo após ele selecionar os versículos de base, ele analisava, então era o contexto, a história e o lado espiritual. Bom, o contexto tem a ver com o âmbito ali, a história, a narrativa. Ah, onde ele estava? Por que ele estava ali? Para onde ele foi? É o antes, meio e depois. E o que há de vir. Início, meio e fim. Então é muito importante você entender o contexto, porque não é a história da carochinha. Aconteceu de fato tudo aquilo que está nas escrituras. Para você que crê, você sabe de fato que aquilo são histórias reais. Então tem contextos reais, tem culturas, tem expressões, tem manifestações, tem citações, tem muitas coisas ali que realmente só estavam incluídas naquela época, naquele lugar, naquele ambiente, naquele âmbito. Então, se você pegar, você escolheu um versículo aí, escolheu. Pega um versículo aí, fala para o Espírito Santo te tocar no seu coração. Pegou esse versículo, escolheu. Agora, lê tudo antes, o capítulo e depois. Ou então você pode pesquisar, porque às vezes tem uns versículos que não fala onde a pessoa estava, por exemplo, as cartas de Paulo. Ele já começa falando, vários capítulos é só ensinamento, mas não fala onde ele estava. Ah, ele estava em Tessalônica, ele estava na região de Taos. Então é bom você entender o contexto. O lado espiritual realmente depende da intimidade que você tem com o Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo no seu coração, pede revelação a Adonai, ao nosso Senhor, ao Yahvé, que ele vai te dar através de Yeshua HaMashiach, Senhor Jesus Cristo, o Messias. Ele vai te ensinar aquilo que você precisa, como lado espiritual e histórico. A histórico tem basicamente o mesmo embasamento, mas quando aconteceu, em qual época, qual período. Então, assim, contexto, história. Ah, o período que aconteceu foi o período pós-exílio. Bom, enfim, foi a respeito desses períodos, a história é importante para você deixar clara aí para você entender mais ainda o porquê. Depois disso, ele se perguntava para a própria alma, como Davi fazia, né? Ó, minha alma, o que Deus está querendo dizer com isso? Ou o que a pessoa que escreveu está querendo dizer isso?
ou Deus também, né? Porque as pessoas que escreveram os canônicos, que são os livros que estão na Bíblia, elas foram inspiradas por Deus. Então, de fato, ali é uma mensagem de Deus. Tanto os profetas, quanto os apóstolos, quanto os fundadores, eles foram inspirados por Deus. Então, queira ter uma proximidade ali com Deus para te trazer revelação. E como comentei para você, ele falava como Davi, né? Ó minha alma, a meditação. Meditação não algo assim que você imagina, de ficar parado assim, com os olhos fechados, mas assim para você se autoanalisar. A sua vida, tá, eu entendi. E agora? Então é algo mais pessoal, a meditação para a sua vida. Logo após você já ter tido a revelação de Deus para você. Depois da meditação que o Wesley fazia, ele pegava um papel, pegava alguma coisa, você, por exemplo, que já meditou, já fez a sua meditação ali, já conversou com Deus, já tem revelação, pega algo que você consiga escrever ou anotar, que ali vai ser o seu sermão, ali vai ser o seu esboço, que eu acredito que tem que ser de fácil acesso, porque você vai levar para a sua pregação ao ar livre, como eu vou mostrar para você que John Wesley fazia. Então é um esboço. Esse esboço vai te ajudar a você se localizar, a você lembrar do que você precisa falar. E também para você ter ali uma estrutura e fazer um início, meio e fim, um conteúdo de introdução, o meio e a conclusão. Tá, mas como que ele fazia isso, escrevendo à mão, né? Bom, se você escolheu já seu versículo, já sabe tudo, já meditou, já tem a revelação, agora coloca ali a introdução, o meio e a conclusão. Coloca assim no papel, que era assim como o que John Wesley fazia. Ah, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que escrever. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Porque a introdução era uma pergunta chamativa. Mas antes de você fazer isso, tem algo que John Wesley fazia. Mas isso é para quem consegue, quem tem essa habilidade, quem tem esse dom. Ele começava a cantar. Isso atraía as pessoas. Isso atraía bastante pessoas. Tanto é que tem um sermão de John Wesley que ele alcançou 10.000 pessoas. E aí eu te pergunto, né? Como que ele conseguia alcançar essas pessoas? Ele precisava falar alto, ele precisava ali ter uma expressão bem firme, com clareza. Então era assim que John Wesley pregava. Ele precisava de um sermão bem completo. Então era com uma pergunta ali chamativa, uma pergunta que faça sentido, que atraia as pessoas. E a resposta você vai segurar e jogar no final com um apelo. Mas isso com conteúdo e introdução. Mas eu já vou falar aqui a respeito certinho como que era na prática. Porque esse é o esboço. Você sabe que o Espírito Santo ele conduz você e vai te ajudar no caminho. Quando você for pregar, quando você for falar a respeito da palavra ali no sermão, uma boa porcentagem do que você escreveu não vai ser dito ali. John Wesley ele escolhia uns lugares assim de campo aberto, vai, ao ar livre, campos, praças, feiras, mercados. Então são lugares assim que realmente tem uma grande circulação de pessoas. Hoje em dia tem outros lugares também, assim como metrô, trem, de estação, né, rodoviária. Tem alguns lugares assim de públicos que também tem uma grande circulação de pessoas, como as feiras, centros. Sim, ele ia sozinho. John Wesley ia sozinho. Isso lá na frente, quando ele já era adulto, já quando ele andava de cavalo. John Wesley ia para a cidade sozinho de cavalo, mas de começo ele começou com seu irmão Charles Wesley e o seu amigo que depois virou um dos maiores avivalistas também, que é George Whitefield, que ele foi um batista. Agora o John Wesley foi metodista, porque eles acabaram se afastando por conta disso, então é uma história bem pessoal ali deles que, graças a isso, criou as igrejas batistas e as igrejas metodistas, que é Wesleyanas e de George Whitefield. A respeito das minas e das fábricas, era um âmbito ali do contexto daquela época. Então fazia mais sentido porque o intuito de John Wesley era alcançar pessoas que não conseguiam ir para os cultos, pessoas que não conseguem ir para a liturgia de um templo, de um lugar fechado. Não de uma igreja, mas de um lugar fechado, um templo, que hoje falamos, hoje o contexto é a igreja, né, que nós falamos. Mas naquela época não era assim que eles falavam. Era santuário, mas agora se for aplicar isso para as nossas vidas, né? Tá, o primeiro passo eu já sei já.
John Wesley, ele começava assim, sozinho, ele ia de cavalo. Isso lá na frente, quando ele era adulto, mas ele começou com o irmão dele, né? Você aí que tem um seu amigo mais próximo, alguém que você sabe que você pode contar na igreja, alguém que tá de fora ali que também é cristão, no seu serviço, no seu trabalho, na sua faculdade, sua família. Você pode chamar essa pessoa ali e fazer um convite para ver se realmente, de fato, ela tá disposta ali aí com você. Ou então também vá sozinho, não tem problema. Porque o fato dele mesmo indo sozinho, ele formava ali uma estrutura de evangelismo, uma estrutura ali de uma igreja sem ter um lugar fechado, porque o metodismo basicamente foi gerado dessa forma, uma igreja em âmbito ao ar livre, no caso, né? Era assim a igreja de John Wesley. Então você chama esse amigo aí para te ajudar, ou então vai sozinho, é um desafio. Mas de qualquer forma, alguém vai ter que dar esse sermão, esse esboço. Daí a pessoa que foi com você, ela pode fazer o convite, ó, fulano vai estar ali no lugar, pode ir lá, você vai ouvir da palavra. Seja bem claro e específico no convite. O convite vai ser presencial ou você pode fazer o convite via telefone, online, dizendo que vai ser ao ar livre. Mesmo o John Wesley criando esse movimento chamado metodista, né? Ainda não tinha deixado o seu cargo. Na verdade, ele não deixou o seu cargo. Ele foi pastor da igreja anglicana. Só que ele foi afastado, porque isso estava trazendo problema para a igreja. Muitas pessoas falam que ele foi expulso, mas ele foi, na verdade, afastado do cargo, porque as pessoas e os líderes da igreja não queriam que ele continuasse, né, com aquele movimento ali. Mesmo assim, ele tinha uma autoridade, ele não saiu da igreja, tanto é que nas missões dele, onde ele ia, ele recebia ali um valor que a igreja pagava para ele se manter. Mas John Wesley sempre viveu uma vida de escassez, ele nunca foi rico. As metáforas que John Wesley usava, assim, estava relacionada ao dia a dia das pessoas. Então você pode pegar alguns exemplos assim, de o que está acontecendo no mundo afora, na correria, trabalho, família, finanças, as coisas para pagar. Então você pega um tema assim, realmente que está acontecendo no mundo afora, de que acontece no dia a dia das pessoas, e coloca ali em aplicação. Puxa a atenção das pessoas, a coisas que elas estão acostumadas a fazer, que é o cotidiano, o dia a dia, rotina. Isso eu acredito eu que vai cativar as pessoas e vai puxar a atenção delas. E outra, eu sei que as pessoas vão estar corridas, as pessoas vão estar para lá, para cá, mas mesmo assim usa desses métodos para você poder puxar as pessoas para te ouvir. Bom, logo após ele usar essas metáforas, dar a solução ali, só que o tema central ali da pregação do sermão de John Wesley era o arrependimento e a salvação. Então busque ter como central o evangelismo da salvação, o evangelho da salvação de Cristo, que leva ao arrependimento, que faça as pessoas se confessarem. Tanto é que o final é o apelo. John Wesley fazia um convite. Esse convite estava relacionado ao que ele falou, a um apelo, a um arrependimento de fato, para você puxar ali a pessoa e levar assim para Cristo, para a pessoa sentir que realmente ela precisa se arrepender. Uma pregação assim completa do sermão de John Wesley era de 15 a 30 minutos. Então era com uma linguagem simples e ilustrativa, bem dedicada assim. Então não tenta passar disso, porque é algo assim que às vezes fica meio cansativo. Tentar ser mais prático e didático assim, simplificado possível. Bom, depois do apelo, depois de tudo isso aí que você fez, pode ser que as pessoas não te ouçam, mas continua, continua. E o próximo convite, quando você vê ali em alguma pregação, um sermão seu, que algumas pessoas se ajuntaram, faça um novo convite. Porque esse convite de arrependimento, você pode fazer a oração final. A oração chegar nas pessoas e poderem orarem. Ou então quem está ali próximo dela, que você levou, pode orar por elas. Isso vai ajudar bastante. Mas depois disso ele fazia um outro convite, que era um convite de reuniões. Ele chamava de grupos pequenos, né? Ele chamava de classes, ou classe. Era composta por 10 a 12 pessoas, assim, que estavam dispostas a realmente entregar a vida para Cristo, claro, se converterem ali, aceitar Jesus naquele momento, mas terem uma vida, assim, realmente disposta a Cristo. Então ele reunia essas pessoas e escolhia um líder entre elas, alguém que ali queria estar à frente disso. Como é algo que provavelmente você vai começar, então comece só. Comece ali você, na verdade. Comece você sendo líder. Então você vai instruir essas pessoas, depois vai levantar um outro líder. Que aí
Mas antes disso, essas classes eram reuniões ali semanais. Tinha oração, questionamentos de como está sendo a vida da pessoa ali, um acompanhamento. Então era algo muito didático ali, algo metódico, como eles diziam, né? Então tinha oração, tinha acompanhamento, vida individual, era algo muito próximo ali na vida dos irmãos nesses encontros. Hoje em dia tem outros nomes, é chamado de células. Para vocês que conhecem aí, vocês podem comentar aí. São grupos pequenos, bom, enfim, esse líder aí ficava um bom tempo aí com essas pessoas. Não era um tempo muito longo, até levantar alguém que realmente queria estar disposto ali a ser levantado como líder e guiar essas pessoas. Ou mais de um líder, né? Ou alguém que queria. Era um convite assim: um líder que quer se levantar para substituir o outro líder, ou um líder que está disposto a ir para chamadas bandas. Essas bandas eram grupos menores ainda, de 3 a 6 pessoas, que eram os discípulos de Cristo, aqueles que querem ser discípulos, que querem ser chamados, que querem ajudar John Wesley, que querem ali manter ali. E eram grupos individuais, que as pessoas que eles se conheciam mais, eram uma irmandade ali. Ali era uma irmandade onde todos ali discutiam versículos teológicos, ali estavam próximos ali juntos. Então era uma irmandade mesmo, que constituía ali, era a fundação ali do, das classes. Tá, tem 12 pessoas ali, tem um líder. Esse líder, faz parte das classes, mas ele tá ali nas bandas. Então esse líder que tá nas classes, ele faz parte das bandas, e as pessoas que estão na banda também fazem parte das classes, mas elas querem ajudar e ao mesmo tempo participar. Então podia ter esse misto aí. Então faça isso. Faça esses grupos e se você vê que realmente tem pessoas ali que estão dispostas, já levanta elas ou realmente ensina ela, instrui ela o caminho, o evangelho. Se você tiver dificuldade do que apresentar para essas pessoas, de o que ensinar para elas, de como liderar, de o que falar para elas, coloque lá no Google lá para você pesquisar. Vou deixar no link na descrição. Doutrinas do Metodismo. E lá vai estar específico para você alguns temas para abordar, para deixar de introdução aí para você falar para as pessoas e elas entenderem. Mas deixe claro para elas que é uma conversa, é um diálogo, não é uma pregação, não é um sermão, é um diálogo. Então você vai conversar com essas pessoas, você vai deixar claro que você quer conhecê-las. Para finalizar, as bandas eram um grupo de irmandade, mas eles eram exortados. Então ele tinha conselho, mas também tinha exortação. Era algo muito didático, bíblico, bem teológico. Então saiba que você não está só e você pode aprender com os outros. Bom, o vídeo é esse, eu queria deixar claro aqui para vocês. Vocês podem ir pulando se vocês quiserem ver alguns tópicos, mas eu vou deixar esse vídeo para vocês entenderem na prática, para quem quer começar a evangelizar, para você que queima no seu coração e tem vontade de como alcançar essas vidas, de como propagar o evangelho. Aprenda com John Wesley, com os sermões deles.